Olá, Júlio. Sim, menina. À semelhança de outros países europeus, a lei em Portugal, que alterou o Código Civil, descreve os animais como seres vivos dotados de sensibilidade e, como tal, objeto de proteção jurídica, um estatuto próprio. E é a partir desta alteração que se abre a porta à discussão: devem ser proibidas as touradas quando está em causa sofrimento injustificado? Acho que das leis não falaremos, não é essa a nossa especialidade, Júlio, mas é uma questão sensível. Conheço, por exemplo, pessoas que se recusam a ir ao Campo Pequeno em Lisboa, a ver concertos, por ali ser o lugar das touradas. Portanto, é uma questão muito sensível esta, não é? Olhe, e digo-lhe com a maior dos à vontades, que posso compreender a transposição simbólica, mas que a mim não me ocorreria isso. Mas há muita gente, Está a ver? Pronto. E devo desde já fazer uma declaração de interesses. Não é? Eu não aprecio touradas e quando assisti por isto ou por aquilo, era sempre a favor do touro. E a única parte em que eu achava que havia uma relativa equidade era nas pegas. Bom, a Inês não se lembra, mas, por exemplo, nós tínhamos um homem que pegava sozinho. Confesso que nunca fui fã das touradas. Agora, percebo os que defendem a tourada, falam em património cultural, não é? Já lá vamos. Não é? Porque o que o artigo põe em cima da mesa é se os tribunais podem proibir. Porque nós, em geral... Com esta alteração. Exatamente. Em geral, como é que discutimos? Isto deve acontecer ou não deve acontecer? E chama a atenção para que houve discussões nas academias pós as guerreadas. Com decisões tomadas. E até conflitos dentro de academias. Agora, há um artigo que diz assim, sobre o direito de propriedade do animal. Não abrange a possibilidade de, e aqui é que o boi torce o rabo. Não é a porca. Muito bem, muito bem. A possibilidade de, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos que resultem em sofrimento injustificado, abandono ou morte. Sem motivo legítimo. Ora, a tradição é um motivo legítimo ou não? Qual é hoje em dia o consenso social? Como alguns argumentam, porque é que até agora ninguém se queixou, por exemplo, uma providência cautelar, em relação a isto? E as touradas, por seu lado, são legais. Pois há outra questão muito engraçada, porque quando eu digo engraçado não é tirar a importância ao tema. Se quiserem, curiosa. É dito, muito provavelmente a acontecer, isto vai acontecer no norte do país primeiro, porque no norte a tradição está muito menos arraigada. Aliás, nós não podemos falar de uma tradição portuguesa, porque no artigo diz que dos 308 concelhos, só em 40 é que isto costuma acontecer. E a questão que se pode pôr, e para a qual eu não tenho resposta, a não ser completamente não uma visão, mas uma audição impressionista, eu penso que progressivamente há mais gente contra touradas, mas posso estar enganado, não é? Pronto. A questão que se pode pôr é, na realidade, a sociedade, em termos gerais, estará a mudar. Estando a sociedade, isso dá o direito a impor determinadas proibições a comunidades locais, e não é só em Portugal, veja a Espanha, por exemplo. E nesse sentido, é muito curioso, não sei se já viu, mas começou uma série sobre Picasso com o Bandeiras. Não sabia. Pronto, na National Geographic. E é muito curioso porque vai por esses blogs na tecnologia e encontra pessoas a dizerem porque alguns defensores vêm dizer que homens como Picasso, como Hemingway, que adoravam as touradas. E o que argumentam, eu estou de acordo. Não é lá porque o Picasso ou o Hemingway gostavam
que quem não sabe pintar como Picasso, nem escrever como o Hemingway, tem menos direito a ter a sua opinião. E eu até entendo, no caso, por exemplo, de Picasso, o pai levava-o às touradas e ele ficou fascinado sempre, até porque, sendo o macho latino que ele era, não é? Aquele espetáculo era algo que lhe agradava em termos de demonstração. E Hemingway era a mesma coisa também, demonstração de masculinidade. Agora, e a questão estética? Se eu consigo abstrair de que há sofrimento de um animal, uma tourada tem momentos de uma beleza extraordinária, de uma elegância extraordinária, e não esquecer o risco de quem lá está. Agora, devo confessar, mas para mim, a imagem de um animal acossado e a sangrar, e já não estou a falar de cavalos ventrados às vezes, não é? Eu preferiria que caminhássemos para rituais que não implicassem este tipo de sofrimento. De sacrifício de uma E das vou partes, não repetir, é? e vou repetir algo. Ao mesmo tempo, já a minha posição é esta. Eu não aprecio touradas e preferiria que elas não existissem. Mas eu sou psiquiatra. E, portanto, acho dificílimo que alguém que tenha sido educado ou educada neste ambiente da nobreza do touro, de ser muito melhor morrer na arena do que morrer para se fazer bifes ou qualquer coisa assim. E desta noção de que isto faz parte integrante de uma cultura, e eu lembro-me de amigos do meu pai que iam de propósito para a Espanha, só para a semana da tourada tal e da tourada tal. Eu compreendo que seja muito difícil abandonar esse tipo de cultura. Compreendo perfeitamente. Júlio, um beijinho, cá estaremos no Beijinho, fim cá de estaremos. semana.